Boa noite, queridos amigos. É uma alegria poder estar com vocês novamente, ouvindo, lendo, sentindo Jesus. Então, esperamos mesmo que seja uma noite de luz a todos nós, que possamos chegar um pouco mais perto desse Cristo que é nosso irmão maior. Foi sim, e ainda é, e sempre será o nosso mestre, mas, sobretudo, antes de ser mestre, ele já era nosso irmão. Que tenhamos esse sentimento dentro de nós, guardado bem fundo do nosso coração. Essa noite, escolhemos para conversar com vocês a estrada de Emaús. Então, pedimos a Jesus, esse querido, que nos acompanhe nesses estudos. Espero que todos vocês estejam me ouvindo, que tenhamos uma noite feliz e muito agradável na companhia do Cristo. Então vamos ao nosso estudo, a nossa fala dessa noite. A estrada de Emaús. Emaús era uma cidade muito pequena, próxima a Jerusalém. Distanciava 60 estádios, como nos diz Lucas no seu Evangelho, no capítulo 24. Ele nos diz que essa cidade, que era distante 60 estádios, e aí para a gente ter uma ideia, 60 estádios são mais ou menos 11 quilômetros. Então não era uma cidade tão longe assim. Era uma cidade que dava para você ir e vir a pé. Lógico que a gente tem que lembrar que naquela época de Jesus as caminhadas eram muito mais difíceis. As estradas, além de pedregosas, além de estarem mal cuidadas, além das dificuldades em segurança, porque tinham muitas cavernas, e nessas cavernas se escondiam malfeitores. Então as cidades não eram tão longe, mas o risco da viagem era muito. E nos conta Lucas em seu Evangelho que ali viviam 2 discípulos de Jesus. Uma cidade pequena, que cuidava da agricultura, ou seja, eram pessoas simples, eram pessoas que trabalhavam com a terra, que só podiam colher se plantassem, mas mesmo assim eles viam nas propostas do Cristo algo muito maior, algo muito superior do que a materialidade que o próprio local representava para eles. Então, mesmo trabalhando nessas dificuldades, com esses propósitos de se manterem, eles também se dedicavam ao lado espiritual. Já reconheciam na obra do Cristo algo importante para a sua caminhada. E esses discípulos saem dessa cidade pequenininha. Imagina a gente saindo de uma cidade menor, pensando em ir para uma grande capital, que era Jerusalém na época, buscando algo melhor. Estaríamos nós empenhados, felizes, esperançosos? Estaríamos nós dedicados profundamente àquele momento? Sairíamos contando para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, que estávamos indo para um momento importante nessa cidade maior e que voltaríamos com notícias melhores? Assim, esses 2 saem de Emaús e vão até Jerusalém na época da Páscoa, esperando que o Cristo, ainda encarnado, pudesse restaurar na terra um mundo de felicidade, um mundo de paz, de harmonia, de justiça. E eles saem com essa esperança e vão até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, na época da Páscoa, encontram a cidade cheia de pessoas com o mesmo propósito. O propósito da mudança, porque Páscoa sempre representou transformação, recomeço. Então, eles saíram com o propósito da mudança, do recomeço, da transformação. E chegam nessa cidade e encontram várias outras pessoas de várias outras localidades. Mas esses 2 tinham algo especial. Esses 2, nos narra Lucas, que estavam indo pela estrada e eram conhecidos
até dar o nome de um deles, Cleofas. Cleofas mereceu ser citado no Evangelho. E a gente sabe que era muito complicado, muito difícil, muito caro mesmo, escrever na época em pergaminhos. Então a gente tem que procurar por que Cleofas mereceu ser citado nas escritas de Lucas. Mereceu um espaço, mereceu um reconhecimento. Se tantos outros passaram pelas histórias do Evangelho e não tiveram seus nomes citados, por que Cleofas teve? E aí a gente tem que procurar, quando a gente estuda o Evangelho, para conseguir entender qual é o ensinamento que é passado, a gente tem que procurar, e eu fui ao Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 25, é falado assim para a gente: estava junto à cruz Maria, sua mãe, Maria, mãe de Tiago, e a outra Maria, a de Cleofas, irmã de sua mãe. Então a gente percebe que Cleofas era tio de Jesus. Se Maria de Cleofas era irmã de Maria de Nazaré, então Cleofas era tio de Jesus. Por isso ele mereceu ser citado, por quê? Nos demonstrando que Cleofas, um desses dois discípulos que andava pela estrada de Emaús até Jerusalém, conhecia Jesus desde pequeno, sabia bem qual era a obra, a proposta do Cristo de transformação dos homens na terra. Só que Cleofas e seu companheiro ou companheira, não sabemos, não é dito, mas Cleofas e seu companheiro tinham essa certeza que Jesus era bom e tinha um bom propósito. Mas ele não entendia muito bem, eles não entendiam muito bem qual a profundidade desta obra. Qual seria realmente o modo que Jesus iria executá-la? Como seria essa transformação da terra? E eles chegam a Jerusalém com toda essa esperança, com toda essa vontade, com toda essa alegria, imaginando que voltariam para casa com boas notícias. Estamos libertos, libertos da tirania dos reis, dos grandes sacerdotes. Foi instalado a paz e o amor na terra. Mas quando chegam a Jerusalém, o que acontece é completamente o contrário do que eles esperavam. Sabemos bem que naquela época, o Cristo, todo amor, toda justiça, toda bondade, foi crucificado. Naquele momento, imaginem, aqueles dois discípulos que chegam esperançosos pela mudança, se deparam com uma das maiores violências que se tem notícia na Terra. E nos é falado pela espiritualidade que foi necessário, porque ainda na nossa dureza de coração, se não fosse assim, nós não teríamos marcado em nossos perispíritos e, consequentemente, em nossos espíritos, a memória daquele momento e os ensinamentos daquele momento. Então foi necessário que o Cristo assim passasse, para que nós tirássemos dali as lições do Calvário, que marcariam as nossas mentes e até hoje estamos falando no Cristo, justamente porque queremos entender tudo o que aconteceu. Cleofas, nesse momento, que vê todas aquelas cenas e seu companheiro também são marcados. Porém, eles, percebendo que Jesus, que era bom, justo e amoroso, foi crucificado, eles temem, como todos os outros temeram, narrando os evangelistas que ficou junto à cruz somente João. Todos os outros temendo se escondem atrás de montanhas, se escondem em outros lugares,
fica com Jesus até o final, João. Porque o João entendia que Jesus era muito mais do que a sua matéria. Então ele suporta estar naquele momento. Ele suporta ver aquelas condições físicas que Jesus passou, porque ele entendia que Jesus era espírito, que aquele era um momento. Os outros que ainda se ligavam mais à parte material do Cristo não suportaram e temeram. Temeram por não entender que além daquela existência existem muitas outras. Aos poucos, eles foram firmando sua fé e reconhecendo a parte espiritual. Mas naquele momento, ainda não era firme a fé de todos eles. Ainda tinham dúvidas e precisavam de mais amadurecimento nas suas propostas. E esses dois, como todos os outros, se mantiveram escondidos, até que depois as mulheres visitam o túmulo e diz que Jesus vive. E quando eles veem que tudo aquilo que eles esperavam, mesmo com a incerteza que se Jesus vivia ou não, tudo que eles esperavam e temendo por suas vidas e sabendo que se seus planos não tinham sido realizados como eles imaginavam, eles tinham que voltar à vida dura do campo. Eles planejam voltar para casa. Planejaram voltar para casa depois do domingo, no domingo. Depois do sábado, depois do sábado, no domingo. Porque no sábado eles não poderiam andar. Andar no sábado, mais do que 1 quilômetro, era trabalho. E um judeu não trabalhava no sábado. Então tiveram que esperar o domingo, e no domingo bem cedo resolveram voltar para casa, fazer aquele caminho de volta, agora sem a esperança, sem a alegria, lembrando somente do que assistiram. E imaginando, vamos ter que voltar para casa, e aquelas belas notícias que tínhamos planejado levar para aqueles moradores daquele lugar, não acontecerá. Imagina se esses dois, quando voltavam para casa, eles tinham realmente uma vontade extrema de chegar. Aí a gente entende, quando a gente for ver a passagem mais profundamente, por que eles demoraram tanto para andar 11 quilômetros. 11 quilômetros não é tanto assim, mas a dor, a falta de vontade, o desespero que tomava conta daqueles espíritos fazia com que eles andassem muito devagar. A gente lembra daquele que saiu da cidade pequena para ir para a capital e vê lá seus sonhos desfeitos, não conseguiu estudar, não conseguiu o trabalho que queria. Então, eles voltam devagar para casa, voltam com a tristeza no coração. E esses dois voltavam assim, quando eles conversavam e debatiam, nos diz Lucas, conversavam e debatiam. E isso é interessante da gente pensar, porque quando a gente conversa, a gente entende, a gente se entende. Quando a gente debate, é sinal que a minha opinião está contrária à sua. Imagina esses dois voltando e em certos momentos um falava, mas o Cristo era bom porque foi crucificado. E o outro dizia, realmente eu não entendo. Ou então, um falava, olha, eu acreditei, o outro, eu não acreditei. Então eles podiam conversar e debater, concordar ou não. E assim eles vinham acabrunhados, até que Jesus chega perto deles. Mas eles não o reconheceram. Nos diz Lucas que Jesus andava junto deles, ao passo deles, no ritmo deles, porque Jesus sabe que temos o nosso tempo de entendimento, nós temos o nosso tempo necessário para amadurecimento. Então Jesus andava junto com eles, Jesus não passa à frente e fala, andem mais rápido. Jesus andava com eles, mas eles não o reconheceram, seus olhos estavam impedidos de vê-lo, de reconhecer. E aí a gente sabe pela doutrina espírita que podem acontecer alguns fatores para que eles não reconheçam.
Talvez as torturas dos pensamentos, o desespero, os problemas, o pensar como seria o futuro, o impedir de olhar para o lado mais atentamente. A gente percebe em nós mesmos, quando estamos com algum problema muito sério, nós às vezes perdemos noção de onde estamos, com quem conversamos, passamos por nossos conhecidos e nem prestamos atenção. Eles vinham tão acabrunhados, tão preocupados com o futuro que iriam encontrar, que talvez esse fosse um dos motivos. Mas também nos diz, no Livro dos Espíritos, na questão 186, que haverá no mundo mundos onde espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tem envoltório perispirítico. Foi perguntado isso à espiritualidade. Será que tem algum lugar onde os espíritos vão ter como envoltório o corpo perispirítico, o perispírito? Quase não portarão carne. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. E a gente sabe que Jesus era um espírito puro. Então a gente tem noção de que ele tinha a condição de ter um perispírito tão diferenciado que talvez esses discípulos não estivessem reconhecendo sem a roupagem física. Então Jesus estava ali em outra condição, numa condição especial que os discípulos não reconheceram. Também sabemos que há a questão dos olhos do coração, dos olhos da mente. Quando a gente fala, eu te reconheço, eu te conheço, eu tenho a sensação que eu já te conheço. É quando a gente olha além, muito mais do que os olhos físicos conseguem ver. Paulo nos narra isso em Efésios. Ele diz assim, que Deus vos conceda um espírito de sabedoria e revelação, que os faça reconhecê-lo e vos ilumine os olhos da mente. Ou seja, vejam além de vocês mesmos, vejam além do corpo físico. E a gente sabe que no mundo espiritual, os espíritos se reconhecem pelas sensações, pela proximidade. A identificação é muito mais pela emoção, pelo sentimento, pela vontade de estar próximo, pela afinidade. Então, a gente pode prever que aqueles dois irmãos, os discípulos, estavam ali muito atormentados, muito preocupados, e não tinham olhos de ver. E aí, esses olhos impedidos, Jesus continuou caminhando com eles e disse para eles assim: que palavras são essas que falam enquanto caminham, que trocam enquanto caminham? O que vocês estão dizendo? E os dois param entristecidos. Quando Jesus pergunta, está ouvindo o que eles estão conversando. E a gente pensa assim, por que Jesus pergunta se ele não sabia? Será que ele não sabia? Ele sabia, mas ele pergunta para que as pessoas parem para pensar. Quando ele pergunta que palavras são essas, os discípulos de Emaús tiveram que parar e pensar no que eles estavam falando. Isso traz novamente o raciocínio, novamente a calma, novamente centra a mente da pessoa. Por isso que a gente sempre diz, né? As perguntas nos levam à evolução, porque é através da pergunta que nos faz raciocinar um pouco além daquilo que a gente já tem. Então, quando Jesus pergunta que palavras são essas que trocas enquanto caminha, e eles param entristecidos, é porque eles viram o quanto aquilo tinha tocado, e o quanto eles não tinham entendido, e o quanto aquilo tinha ferido cada um deles, porque eles esperavam algo muito melhor. E aí a gente lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo,
que tem uma passagem linda chamada O Ponto de Vista. Está no capítulo 2, no item 5. E diz assim para a gente: não enxergando bens mais preciosos do que os da terra, faz como criança. Não enxergando mais do que a matéria, faz como criança. Toma tudo ao seu redor, enormes proporções. Porque quando a gente não enxerga, a gente não entende, a gente só vê o que aconteceu no momento. A gente não vê, por exemplo, que aquilo pode ser um bem, aquilo pode nos ter afastado de um mal. Por exemplo, se a gente olhar agora este momento que estamos vivendo, quanto a gente tem sentido de estar afastado daqueles queridos. Mas quando a gente olha mais profundamente, a gente percebe o quanto temos para aprender neste momento. Quanto temos para aprender, principalmente, dar valor aos momentos que estamos com eles. Então, começamos a olhar mais profundamente, começamos a entender e começamos a tirar aqueles restantes de criança, aqueles resquícios de criança dos nossos comportamentos. Começamos a tentar entender que tudo o que passamos é necessário para a nossa transformação. E aí eles falam para Jesus: mas você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Você é o único peregrino que não sabe? Porque se todos iam para Jerusalém quando era a época de Páscoa, onde você estava que não foi? Onde você estava que não viu o que aconteceu? Pelo que vejo, você não é um seguidor do Cristo. Eles questionaram Jesus, porque eles não sabiam quem era. Então, para eles, era um peregrino que não sabia e não praticava o que todo judeu praticava, que era ir a Jerusalém na Páscoa. E aí Jesus pergunta, quando eles falam assim: você é o único que não sabe o que aconteceu? Jesus pergunta: quais coisas? Do que vocês estão falando? Vocês estão falando do que vocês viram acontecer? Porque para Jesus tinha acontecido o grande momento da entrega da obra nas mãos daqueles apóstolos e discípulos. Ele tinha acabado de cumprir a sua tarefa de transformação espiritual da terra, a transformação que podia naquele momento. Ele tinha entregado a obra que o Pai tinha destinado a ele. Ele tinha, de alguma forma, conseguido estabelecer nos corações dos homens a ideia do amor. E Jesus pergunta: o que vocês estão falando? Vocês estão falando do acolhimento que o Cristo deu a Maria de Magdala? Vocês estão falando do momento em que ele entrega sua mãe a João? Vocês estão falando da transformação que ele proporcionou a Pedro? Vocês estão falando de quê? Só das dores físicas? Ou do bem que aconteceu a todos na terra? De quais coisas vocês estão falando? E eles falam assim, de Jesus Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, eles reconheciam que Jesus era poderoso, era profeta, e aí a gente lembra que o Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando do verdadeiro profeta, ele diz que o verdadeiro profeta é aquele que tem que ligar o homem a Deus e tem que trazer as leis divinas de volta ao coração. Ele não diz que o profeta tem que adivinhar o futuro, ao contrário, ligar a Deus pelas leis divinas. E eles reconhecem que Jesus é profeta, um verdadeiro profeta. Por quê? Além de ligar o homem novamente a Deus, além de trazer as leis divinas, ele ainda exemplifica. O verdadeiro profeta, ele não só fala, ele exemplifica, ele ensina, ele mostra. E Jesus fez tudo isso. Então eles falam de Jesus, o profeta, em obras e palavras. E como os principais sacerdotes e príncipes o condenaram à morte
e o crucificaram. Quando eles dizem isso, eles falam assim: os homens que entendem da lei de Deus e os homens que entendem da lei dos homens não reconheceram Jesus como Messias e o condenaram à crucificação, que era uma das mortes mais cruéis. Então eles estão falando nem a lei da terra, nem aqueles que entendiam da lei de Deus puderam reconhecer Jesus. Como pode isso? Eles estavam mesmo com os corações doloridos. E nós que esperávamos que ele remisse Israel, que ele transformasse Israel. Mas hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Porque Jesus disse: no terceiro dia ressuscitarei. Só que eles não viram. E eles acreditavam que Jesus iria voltar no mesmo corpo. Iria voltar da mesma forma, com a mesma aparência. Por isso eles não acreditaram. E disse: também as mulheres foram ao túmulo e não viram ele lá. E nós nos maravilhamos, nós acreditamos naquele momento, porque elas disseram que ele vivia, mas nós não vimos. E muitos dos nossos, e aí a gente sabe que João, Pedro, foram ao túmulo e acharam o túmulo vazio. Ou seja, a gente tinha esperança, por isso que a gente esperou até domingo. Mas nada aconteceu. Não foi assim. E aí Jesus diz para eles assim: tolos e lento de coração, para querem tudo que os profetas diziam. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí a gente fica pensando: Cristo, amor e bondade. Será que ele falaria tolos e lentos de coração com rispidez? Então por que ele diz tolos e lentos de coração? E aí a gente vai no livro Consolador, do Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Na questão 204 está escrito assim: quais as duas asas que precisamos desenvolver? Intelecto e o sentimento. Quando diz tolos e lentos de coração, ou seja, vocês não me reconhecem e não sabem da minha obra, nem de ouvir o que os profetas antigos disseram. Vocês não leram, vocês não conhecem. Vocês conhecem, por que não acreditaram nas previsões dos profetas? Lentos de coração é que, além de não acreditar nas promessas dos profetas, vocês também não sentiram. Vocês não sentiram a obra do Cristo. Então, tolos e lentos de coração vocês não creram de ler e não creram de sentir. Vocês ainda não entenderam. Mas como era Jesus, esse amor supremo, ele começa a explicar tudo de novo. Começando por Moisés, explicava tudo que os profetas disseram sobre ele em todas as escrituras. Se fôssemos nós teríamos a paciência e o amor para explicar novamente, depois de ter passado toda a obra para as mãos dos discípulos, depois de saber que aqueles discípulos que estavam ali, conhecia desde pequeno, mas Jesus é amor, Jesus é puro amor. E ele começou de novo com toda a paciência, explicando tudo que estava escrito nas profecias sobre ele. E aí chegaram à aldeia onde esses discípulos iam ficar, iam se hospedar, já era noite. E aí a gente pensa lá do início, eles saíram domingo de manhã para andar 11 quilômetros e chegaram a essa aldeia só à noite. Por que demoraram tanto? Lembra aquele sentimento de desespero, de desânimo, de dor, de incompreensão que eles carregavam? Isso pesava em suas bagagens espirituais. É como se a gente estivesse carregando um fardo muito pesado. E aí Jesus chega e alivia o nosso fardo, nos trazendo conhecimento e doçura. E eles, chegando a essa aldeia,
viram que Jesus ia passar mais à frente e eles o convidam. Eles dizem: fica conosco, porque já é noite, já declinou o dia. E Jesus fica com eles. Então, por que será que Jesus fez com que fosse passar para mais longe? Aí a gente tem que lembrar. Imagina aquela criança que pede muito alguma coisa. E aí, se a gente vai, corre e adquire aquele sonho daquela criança, pode mudar, pode querer outra coisa. Ah, não era bem isso. Só que quando Jesus faz com que vai passar, eles têm que repensar e falar: a gente se sente tão bem junto a ele, vamos convidá-lo a ficar conosco. E é muito interessante quando fala já declinou o dia. Será que esse dia que declina e que a gente convida Jesus para ficar conosco, será que é um dia físico? Será que é a luz do dia? Ou será que é um dia que declina dentro da gente? Quantas vezes a gente declina e a noite se faz e a gente se entrega? É nesse momento que a gente tem que lembrar de convidar Jesus para ficar conosco, porque já é noite dentro de nós e já declinou o dia. E Jesus vem. Ele só espera esse convite, porque ele já está do nosso lado. Ele só espera que a gente abra as portas e diga: fica conosco. E Jesus ficou, entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando na mesa, e os judeus tinham um costume muito bonito, que quando recebia alguém que eles gostavam muito, como o mineiro entra, toma um cafezinho, eles também chamavam para sentar à mesa. Sentavam um de cada lado e o convidado especial sentava no meio. E era dado a ele a honra de partir o pão naquele momento. E assim eles fizeram. Deram a Jesus a oportunidade de partir o pão. Quando Jesus parte o pão e entrega para os dois, eles têm os olhos abertos. Têm os olhos abertos, será que foram os físicos? Ou será que foram os espirituais, os olhos da mente? Nesse momento, eles se ligam a Jesus e o reconhecem. Quando eles o reconhecem, ele desaparece. Por que será que eles esperaram até esse momento, onde Jesus entrega o pão materializado para eles? Porque, na verdade, quando a gente entrega a matéria, o pão materializado, a cesta básica, a doação da casa espírita, a gente está entregando muito mais do que somente a matéria. Estamos entregando um pouco de nós mesmos, estamos entregando o nosso fluido. Todos os nossos fluidos benéficos estão indo junto com aquela doação. Por isso que a gente sempre diz, né? Doe-se e doe também a matéria. Quando a gente vai entregar para o nosso irmão uma sopa, um agasalho, que naquele momento a gente possa lembrar do Cristo e pedir que junto com essa doação vá também o seu amor, a sua proteção. Fazer uma prece por aqueles irmãos é dar um pão mais materializado, são fluidos, fluido é matéria. E aí Jesus entrega o pão materializado. E nesse momento em que ele desaparece, um olha para o outro e diz assim: por acaso não ardia o nosso coração enquanto eles nos falavam sobre as escrituras durante o caminho? A gente, será que não sentiu lá dentro, mas a gente ainda estava receoso? Será que a gente já estava sentindo e ainda não queria admitir? Ou será que faltava-nos a materialização do fato? Porque se a gente pensar, o receio daquele momento de violência foi muito grande. Era muita matéria. Então precisava de uma materialização de amor. A entrega do pão era a entrega de si mesmo, era a entrega do amor. E aí a gente pensa quantas vezes no nosso dia não surgem nos nossos caminhos pães materializados, através de uma palavra de um irmão,
que estamos passando por um momento de tormento, que estamos no nosso caminho de Emaús, atormentado com os nossos problemas, e aparece aquele irmão que nos convida a um trabalho, aquele irmão que nos dá uma palavra de acolhimento, de consolo, aquela criança que nos dá um sorriso de paz, aquele idoso que nos permite conhecer um pouco mais da sua vivência, das suas experiências, aquelas pessoas que são colocadas no nosso caminho para que a gente aprenda e também ensine, para que a gente troque com elas todos os aprendizados que podemos ter. Então, quando Jesus desaparece, eles recebem o pão, e aquele tormento daquela viagem lenta de 11 quilômetros durante um dia inteiro some, desaparece. E eles voltam correndo para Jerusalém e lá encontram os 11, porque nesse momento Judas já tinha tirado a própria vida, a vida material. E eles encontram os 11 e dizem: encontramos o Cristo, realmente ele vive, realmente ele está conosco, realmente ele não nos abandonou e não vai nos abandonar em momento algum. Realmente ele é o enviado dos céus. Realmente ele é aquele irmão, aquele que nos prometeu que nós seríamos as suas ovelhas e que nenhuma ovelha que o Pai tinha destinado se perderia. Esse é o Cristo, que vai aonde a gente estiver, no tormento que a gente estiver, independente do motivo. E com sua paciência, o seu amor, a sua entrega, nos busca por esses caminhos tortuosos da terra, nos dá uma nova oportunidade e nos ensina novamente. Nos diz que podemos voltar a Jerusalém de nós mesmos, dentro de nós mesmos, que vamos encontrar o Cristo e que não importa onde estivermos, dentro das nossas casas espíritas, dentro dos nossos lares, se nos ligarmos ao Cristo, teremos os olhos abertos, teremos os corações aquecidos, teremos a sua presença junto a nós, teremos sim esse pão que nos alimenta. Quantas vezes a gente não se desespera e se esquece dos momentos de prece, se esquece de buscar junto àqueles queridos que podem nos auxiliar, que podem nos esclarecer, que podem nos trazer palavras consoladoras. Quantas vezes a gente se deixa levar pelas impressões do dia a dia? A gente não vê as luzes ao fim do túnel. A gente não vê melhora. Estamos passando por um momento assim, onde a gente duvida mesmo da nossa fé. E aí a gente lembra que a fé não necessita de paredes. Pelo contrário, nós espíritas, e esse foi um exemplo vivo do Cristo, que onde a gente estiver, se a gente se ligar à espiritualidade, ao Cristo, eles estarão conosco. Não precisamos, é claro que a gente se alegra quando a gente pode estar nas nossas casas espíritas. Gostamos, temos a lei de sociedade, somos seres sociais, nos alegramos, nos sentimos bem. Mas esse é um exemplo que nos traz justamente para esse momento de que não importa onde estivermos, estamos aqui nesse momento online, estamos ligados ao Cristo, estamos pensando no Cristo, o Cristo está conosco. Onde estivermos, se estivermos ligados, sentiremos os nossos corações aquecidos, como nos diz aqueles irmãos do caminho de Emaús. Será que não tínhamos os nossos corações aquecidos e não tínhamos prestado atenção porque o trabalho materializado das casas espíritas nos tomavam muito tempo? Hoje temos o trabalho espiritualizado nos chamando a atenção. Será que não é essa a proposta do Cristo agora?
Será que não é exatamente esse o momento que a gente tem que aprender? Com certeza, o Cristo é muito mais do que momentos materializados. O Cristo é puro espírito, e assim temos que viver com Ele. Que nós tenhamos, sim, o pão materializado, porque ainda estamos na matéria, mas que entendamos, assim como João entendeu lá atrás, que o Espírito é o primordial, o Espírito é o principal, que a matéria passa por fases, mas aonde estiver o meu pensamento, lá estará o meu coração, e onde estiver o meu coração, lá estará o meu pensamento. Então, que possamos elevar nossos pensamentos e com ele emanarmos os nossos corações, para que não sejamos tolos e lentos, mas sim aqueles que reconhecem que basta mentalizar os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estaremos juntos a eles nas suas caminhadas. Espero mesmo que essa passagem tenha reavivado em vocês corações aquecidos, o olhar do Cristo, as mãos estendidas, dispensando a todos nós muito mais do que o pão material, dispensando a todos nós os fluidos benéficos e transformadores dessa passagem. Que Jesus nos abençoe em todos os momentos, que o lar de vocês seja iluminado por essas luzes. E que nesse mês, que lembramos do nascimento do Cristo, possamos mesmo entender a sua obra de transformação moral de todos nós. Somos espíritos e vivemos em espírito. A carne é passageira e estamos aí em transformação. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. Um abraço a todos vocês, amigos da cidade de Rio Pomba. Um abraço meu, da casa que eu represento, o amor ao próximo. Muito obrigada pela oportunidade.